Fala galera, professor Lucas Nunes na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre os efeitos da margem equatorial e o quantitativo de vagas para os próximos concursos. O que se desenha para os próximos anos e como essas oportunidades vão se comportar. E como você pode garantir a sua vaga o quanto antes, estudando agora mesmo que você esteja começando do zero. Então, não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e sem enrolação, bora pro vídeo. Então galera, hoje de novo estou gravando no área externa. Se você gosta desse tipo de vídeo mais livre, ao ar livre, você deixa aqui nos comentários. Eu estou em Orlando, então se você gosta disso, professor, continue gravando lá de fora que a gente gosta de ver, tá? Senão eu volto pro estúdio. Então vamos lá, vamos ao assunto. O primeiro ponto mais importante desse vídeo é analisar a margem equatorial. Tá, Lucas, o que seria a margem equatorial? Eu estou aqui, acabei de chegar, não entendo bem o que seria isso. A margem equatorial, o que eu disse a vocês, é essa faixa que fica entre o Rio Grande do Norte e a Foz do Amazonas, onde existem várias bacias de produção. Então você tem a bacia Potiguar na pontinha e lá a bacia do Foz do Amazonas, que é onde está acontecendo a maior discussão em relação ao meio ambiente que pode gerar de impacto nessa exploração. Então até o momento que a gente tem de diferenças, tá, em relação à Guiana Francesa e Suriname, é a questão da liberação ambiental. Porque já aconteceu no Suriname e na Guiana, de maneira bem acelerada, era grande interesse desses países que houvesse uma exploração inicial naquela região, e no Brasil isso não aconteceu. E por que isso não aconteceu? Questões políticas, questões de influência, bloqueio do IBAMA. Mas, gente, quando a gente pega a Petrobras, diferente de outras grandes petroleiras pelo mundo, é uma empresa com grande responsabilidade ambiental. Já teve acidentes com a Chevron, já tivemos acidentes com a Shell, tivemos vários acidentes com grandes companhias de energia no mundo que continuam explorando e produzindo da mesma maneira. Já a Petrobras, você não tem um grande incidente exatamente porque a responsabilidade da empresa é muito alta. Então, o que dá ainda mais confiabilidade para que a Petrobras explore numa região que, com certeza, tem que ser vista como crítica. Por quê? Porque a bacia com maior capacidade de exploração, da onde você tira isso, Lucas? Essa bacia do Foz do Amazonas, ela tem muitas similaridades com a Guiana Francesa e Suriname. Ela está exatamente ao lado. Então, quando a gente pega o Amapá, é um recorte muito parecido. As características do bloco de exploração muito parecida, né? Tudo muito parecido. E isso, para a exploração de petróleo, conta muito, porque a similaridade mostra que a gente tem as mesmas características e as mesmas possibilidades produtivas. E aí, quando a gente compara a situação da Guiana Francesa e Suriname, só para vocês terem noção, a Guiana Francesa hoje é o país com o maior crescimento de PIB segundo o Banco Mundial, 48%. Vocês têm noção do que é crescimento de PIB de 48%? A gente não vê isso em país nenhum. A China, que é essa potência que se transformou numa potência gigantesca nos últimos 20, 30 anos, crescia em média 7%. A gente está falando de um crescimento muito maior do que o da China, exatamente pelo potencial que a produção de óleo e gás tem. Se a gente for fazer essa comparação direta, só para vocês terem noção, a Guiana Francesa, em 2027, tá? Uma companhia chinesa que produz lá e a Exxon, juntas, pretendem produzir 1,2 milhão de barris dia. O Brasil, tá? O país inteiro, produz 2,7 hoje. Então a gente está falando de um país com dimensões mínimas, produzindo quase que 50% da produção do Brasil. Então, galera, só para vocês terem uma correlação, a Guiana Francesa é do tamanho do Amapá. E ali tem a possibilidade de encontrar ainda mais óleo do que lá. Então, a Petrobras hoje tem a possibilidade real de multiplicar a sua produção por 2, talvez até mais do que isso, porque a faixa exploratória da margem equatorial no Brasil é muito maior. Se a gente pegar em dimensões, né, Guiana Francesa e Suriname tem uma costa muito pequena quando comparada toda a região norte e nordeste do Brasil, que estão dentro da margem equatorial com elevado potencial de exploração. Hoje a Petrobras já está perfurando a bacia Potiguar, uma das 5 daquela região, e o IBAMA fez alguns questionamentos que são coerentes. Houve uma briga interna ali entre Marina Silva, ministra de Meio Ambiente, com o presidente Lula. São questionamentos, ministro de Minas e Energia, também com grande interesse da exploração na região, tiveram algumas barreiras, se a gente pode dizer, mas que já estão sendo solucionadas. O IBAMA fez alguns questionamentos que a Petrobras vai atender, tem muita responsabilidade, vai fazer. Para vocês terem noção, na bacia, né, na bacia de Campos, na bacia de Santos, existem várias embarcações que estão ali só para conter caso aconteçam vazamentos. Então são medidas de contingência. Então o IBAMA está nesse momento exigindo algumas contingências que são coerentes para que a Petrobras entre com tudo explorando aquela região. E diferente da Guiana Francesa e Suriname, que precisaram trazer
companhias de fora, né? Eles trouxeram companhias chinesas, companhias americanas, vieram empresas do mundo todo para explorar. A Petrobras tem toda a tecnologia, a Petrobras é líder em tecnologia de exploração em águas profundas. Então, ela vai produzir aquela região com facilidade, com mais rapidez, gerando vagas e concursos, tanto de nível superior como de nível técnico. Não tem como a gente não ligar uma notícia nesse calibre, nessa dimensão, com novas oportunidades. É algo muito claro e latente que os concursos estão chegando e a gente está vivendo o melhor desses momentos. Quando eu previ, no ano passado, que teríamos o maior concurso de todos os tempos, eu não tinha noção da magnitude da margem equatorial. Eu sabia que a Petrobras estava ali investindo por volta de 3% dos seus investimentos, né, do seu plano de estratégico de investimentos naquela região. O que sim poderia ser transformador, só que a gente não tinha noção da dimensão e agora a gente tem. O Brasil perdeu 10 anos, pois já poderia estar produzindo naquela região há bastante tempo. Infelizmente não produziu, mas se você está querendo ser aprovado no concurso, você está vendo esse vídeo nesse momento, entenda que você está no momento certo, na hora certa. A gente está vivendo, vai viver algo maior do que foi o pré-sal, mais oportunidades que o pré-sal, né, gerou para as pessoas. Você está diferente disso, podendo aproveitar. E as pessoas não têm a mínima noção do tamanho que isso vai gerar. E a Petrobras, ela tem essa característica. Os editais, eles privilegiam muito, historicamente privilegiam muito, quem tem essa informação antecipada, com mais qualidade. Quem chega primeiro bebe água limpa no concurso da Petrobras. A gente teve 3 editais no espaço de um ano, né? Menos de um ano, a gente teve 3 editais para o sistema Petrobras. E os alunos que começaram a assistir os vídeos, que estavam cientes desse concurso e começaram a se preparar de maneira antecipada, todos se tornaram empregados. Então, assim, você saber antes, começar a estudar antes faz toda a diferença. E você ter uma notícia como essa, convicção que os concursos estão chegando num volume muito maior do que a gente imagina. Ah, Lucas, esse edital de 6 mil vagas foi o maior que a gente já teve e não vai ter outro igual. Eu também pensei isso assim que esse edital aconteceu. Mas agora, com as dimensões na margem equatorial, com a capacidade de dobrar a produção da Petrobras, com todo o desenvolvimento da região Norte e Nordeste, grandes projetos, plataformas, não tem como esse projeto acontecer sem que as plataformas se multipliquem. Você vai produzir em águas profundas, você precisa de novas plataformas, mais estrutura nas refinarias, polos petroquímicos, terminais, você precisa de muita coisa envolvida para conseguir produzir na quantidade que se espera para a margem equatorial, e isso garante novos concursos, tanto na área de projeto, quanto na parte de operação, quanto na parte de produção, quanto na parte de nível superior para todas as engenharias. Todas essas pessoas precisam ser envolvidas para que esse projeto aconteça e a Petrobras cresça. E se você ainda não começou a estudar com material focado, a turma 8 está aberta nesse momento. Então, clicando no link da descrição, você consegue entrar agora. Lembrando que ela só fica durante 5 dias aberta, então você não pode deixar a sua oportunidade passar. Clica aqui embaixo e vem fazer parte do material que mais aprova petroleiros no Brasil. Além disso, vou pedir o Gabriel aqui para colocar a imagem da Magda, tá? A Magda deu uma entrevista nas últimas semanas falando exatamente sobre os anos perdidos. A gente perdeu 10 anos, onde já era para a gente estar explorando a margem equatorial, assim como Guiana e Suriname, mudando suas realidades. Então a gente tem a possibilidade de a região norte do Brasil, o Amapá, ser o estado mais rico e toda a região norte e nordeste se torne a parte mais rica do país. É algo que é impossível de prever, é o que está se desenhando para os próximos anos. E além da margem, gente, quando a gente fala em multiplicar concursos, a gente não pode deixar de lado Polo Gaslub, antigo Comperj. O Polo Gaslub já tem notícias, já temos informações que garantem 10 mil empregos diretos e indiretos e 3 mil vagas diretas. Ah, Lucas, o último edital tiveram 6 mil vagas. Só para o Polo Gaslub já foi metade. Então, assim, não tenha receio em relação a estudar. Você não está perdendo seu tempo. Você está garantindo novas oportunidades, está estudando para o que de fato vai acontecer e esse é o momento. Ah, Lucas, eu estou começando do zero. Então comece do zero, porque as vagas e as oportunidades estão à sua frente. Além disso, Abreu Lima, todo um novo trem. Abreu Lima tem uma posição geográfica muito interessante, porque está mais próximo da região da margem equatorial, então muito provavelmente vai realizar o refino do que vem daquela região da margem equatorial. Então ela pode ser expandida, isso é muito interessante, porque geograficamente ela é muito importante. Então existe uma possibilidade de crescimento além do previsto, do já esperado para os próximos anos da refinaria de Abreu Lima, gerando novas vagas e novas oportunidades. E Lucas, na sua visão, quais são as maiores oportunidades? Quais são os cargos mais fáceis? O que se você estivesse no meu lugar você estudaria? Então assim, gente, vamos lá. Se você quer, por exemplo, ser engenheiro embarcado, esse é o momento perfeito. Por quê, Lucas? Porque o engenheiro embarcado, em sua grande maioria, são os fiscais de sonda, que são engenheiros de petróleo que embarcam em unidades da Petrobras. E geralmente eles fiscalizam o quê? Sondas de perfuração. E onde estão as sondas de perfuração? Em novos blocos que estão sendo descobertos e explorados. O
que a gente tem? A gente tem a maior descoberta dos últimos anos, margem equatorial. Então, muitos fiscais serão direcionados para sondas que vão perfurar naquela região. Então, hoje, você tem a possibilidade real de passar no concurso para engenheiro de petróleo e conseguir uma vaga como fiscal de sonda. Então, uma possibilidade muito grande. Então, se você sonha, esse é um cargo que eu recomendo para quem quer embarcar. Outros cargos clássicos de engenharia de equipamentos também virão engenharia de inspeção, engenharia mecânica, porque existem muitos canteiros de obra que vão acontecer no país, tanto para a construção das plataformas, das refinarias, e são muito necessários todos os engenheiros na parte de projeto e planejamento. Então, são cargos muito importantes que eu recomendo boa parte deles. O cargo de ciência de dados, ele com certeza vai bombar, né? A gente tem um grande amigo do canal, o Patrick Viveiros, e ele fala de maneira muito clara que todos os gerentes hoje querem um cientista de dados, né, trabalhando na sua gerência para facilitar, otimizar os processos. Então, minhas grandes apostas hoje são as engenharias clássicas, engenharia de petróleo para quem quer embarcar em muitas oportunidades, porque muitos reservatórios, né, muita parte de perfuração, então são muito importantes nessa parte. Também temos o engenheiro de produção e o cientista de dados, que são muito importantes, porque eles vão dar a qualificação, né, para as atividades que acontecem nas gerências. Dados hoje são essenciais para a tomada de decisão, e o engenheiro de produção para a melhoria dos processos. Então são cargos que eu entendo com muita relevância para os próximos anos e com um grande volume de oportunidades. Já para os técnicos, eu vejo operação, por quê? Tem que ter operador para fazer a parte de liberação de PT, os trabalhos vão ter que acontecer, as plataformas e essas unidades, esses terminais, as refinarias, precisam ser operadas e os operadores estão sempre ligados à operação delas, então é impossível você desvincular. Muitos operadores de lastro, inspetores, são muitos projetos e muitas inspeções para acontecer. Cargos administrativos também vejo boa possibilidade, segurança do trabalho, conformidade legal. Então assim, tem muitos cargos vindo, tá? Esses principais, se você está se preparando com receio de não vir, não tenha esse medo, foque que você com certeza vai garantir a sua tão sonhada oportunidade. Sentando um pouquinho aqui, que está muito quente, nossa mãe do céu, quase 40 graus, estou suando na sombra aqui. Não esquece de deixar o que você achou sobre esses vídeos externos, se você gosta mais deles externos ou internos, para eu me organizar aqui e preparar o conteúdo que eu sempre faço com o maior carinho para vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo.